Olá, nosso grupo é Nathalie, Evelyn, Júlia e Tamires. Iremos apresentar sobre a Guerra Fria. Contexto: a Guerra Fria foi um período de tensão política e militar entre os Estados Unidos e a União Soviética após a Segunda Guerra Mundial, marcada por uma disputa ideológica e por uma corrida armamentista, mas sem conflito militar direto entre as duas potências. Os Estados Unidos defendiam o capitalismo enquanto a União Soviética defendia o comunismo. Os Estados Unidos implantaram a doutrina Truman e o Plano Marshall para conter a influência soviética e apoiar países capitalistas. Concorrência militar e tecnológica. A corrida espacial, a corrida armamentista, especialmente a nuclear, e o desenvolvimento de armas de alta tecnologia foram marcantes durante a Guerra Fria. A Guerra Fria começou após o fim da Segunda Guerra, em 1945, e durou até 1991 com a dissolução da União Soviética. Polarização do mundo. O mundo foi dividido em dois blocos: o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco oriental, liderado pela União Soviética. As disputas foram travadas em diferentes regiões do mundo, por meio de conflitos regionais e guerras por procuração. A espionagem e a propaganda foram utilizadas pelas duas partes para tentar influenciar a opinião pública e desestabilizar o oponente. Os principais conflitos da Guerra Fria foi a Guerra da Coreia, que aconteceu entre 1950 e 1953. Na época, a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética, invadiu a Coreia do Sul, que tinha o apoio dos Estados Unidos. O conflito resultou em uma guerra de 3 anos com um alto custo humano, terminando em uma divisão territorial que se mantém até hoje. Também teve a Guerra do Vietnã, que aconteceu entre 1955 e 1975. A Guerra do Vietnã foi um conflito complexo envolvendo a guerra de guerrilha, onde o Vietnã do Norte, apoiado pela União Soviética, lutava contra o Vietnã do Sul, que tinha o apoio dos Estados Unidos. Também teve a Resolução Cubana de 1959. A Resolução Cubana foi liderada por Fidel Castro, que derrubou o governo de Fulgêncio Batista e estabeleceu um regime comunista. Os Estados Unidos, por sua vez, estabeleceram um embargo econômico contra Cuba que perdura até hoje. A crise dos mísseis de Cuba de 1962 aconteceu com a instalação de mísseis nucleares soviéticos em Cuba, a 90 milhas da costa dos Estados Unidos. Gerou uma crise global. A situação ficou tensa por 13 dias, mas o conflito foi resolvido com a retirada dos mísseis soviéticos em troca de garantia do ZEO de não invadir Cuba. Os outros conflitos, além das principais da Guerra Fria, também gerou tensões em outras regiões, como a Guerra da Independência de Angola, a Revolução Nicaranguense e a Crise de Berlim. Consequências. A Guerra Fria teve consequências significativas em diversos âmbitos, incluindo a política, a economia e a sociedade mundial. A reunificação da Alemanha, a formação de novos países e a derrota do socialismo e a ascensão do capitalismo, o avanço tecnológico e as mudanças no mapa mundi são algumas das principais consequências. As consequências políticas, como a reunificação da Alemanha, a queda do Muro de Berlim e a posterior reunificação da Alemanha em 1990, simbolizaram o fim da bipolaridade e a ascensão da Alemanha como um dos principais autores políticos e econômicos da Europa. A formação de novos países, A dissolução da União Soviética em 1991 resultou na criação de vários novos países, principalmente na Europa Central e Oriental, como Eslovênia, Eslováquia, República Tcheca e Romênia. A derrota do socialismo. O colapso da URSS, e dos regimes comunistas na Europa do Leste marcaram o fim do confronto ideológico entre capitalismo e socialismo, com a predominância do capitalismo como sistema econômico global. A ascensão do capitalismo. O fim da Guerra Fria consolidou a hegemonia do capitalismo em todo o mundo, com a implementação
de políticas neoliberais em diversos países. Consequências econômicas. Formação de blocos econômicos. A Guerra Fria incentivou a formação de blocos econômicos, como a Comunidade Europeia, antecessora da União Europeia, e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Avanços tecnológicos. A competição entre os Estados Unidos e a União Soviética impulsionou avanços significativos em áreas como tecnologia espacial, informática e armas nucleares. Consequências sociais e geopolíticas. Mudanças no mapa-mundi. A dissolução da União Soviética e a formação de novos países alteraram o mapa-mundi e a geografia política do mundo. Atenção à Rússia e aos Estados Unidos. A tensão entre Rússia e Estados Unidos, que já existia durante a Guerra Fria, continuou a influenciar a geopolítica mundial. Otimização da OTAN. A OTAN, embora o Pacto de Varsóvia soviético tenha sido dissolvido, continua ativa, especialmente no combate ao terrorismo. Aperfeiçoamento do capitalismo. O fim da bipolaridade e a ascensão do capitalismo levaram a uma maior integração econômica global e a formação de diversas potências políticas e econômicas, como a China e a Índia. O fim da Segunda Guerra Mundial ocorreu junto à queda do Muro de Berlim, assim unificando a Alemanha Ocidental e Oriental.